Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E o vídeo de hoje é um vídeo de dicas, mais especificamente dicas cinematográficas de filmes sobre mulheres. Mas antes de começar essa listinha, eu quero dar um recadinho pra vocês, rapidinho. Todos esses filmes eu já assisti, tá? Então ele tem, digamos assim, o meu selo de recomendação. Mas brincadeiras à parte, eu tive uma preocupação em relação a esse vídeo. Não só de trazer filmes que falam sobre mulheres, porque, tá, ok, pode-se falar sobre mulheres, mas e o que mais, né? Então eu fiquei pensando quais filmes, essas narrativas seriam interessantes, né? E o que poderia ser suscitado como discussão para as pessoas depois que assistissem esses filmes. E também eu pensei no filme como a própria obra cinematográfica, né? O valor desta obra cinematográfica como arte mesmo. Bom, dito isto, eu acho que a gente pode começar essa listinha. Essa listinha, assim, tá maneira. E eu espero que vocês gostem desses filmes. Espero que eu deixe vocês um pouco curiosos para ir atrás um pouco dessas obras cinematográficas. Serão comentados aqui 7 filmes ao todo, tá? Então é uma listinha grande, mas que vale a pena ser conferido aí nesses momentos de tempo livre da quarentena. O primeiro filme que eu tenho para recomendar para vocês é um filme que se chama O Julgamento de Viviane Amsalen. Esse é um filme muito interessante por diversos motivos. Primeiro, porque a gente vai acompanhar o julgamento dessa mulher, que é a Viviane Amsalen, que está se divorciando do marido. Até aí você fala, ok, coisa banal. Mas esse filme tem algumas coisas de especial, algumas coisas de especiais, né? Primeiro porque é um filme israelense, então essa questão do divórcio não é tão simples. Esse é um filme lento, por exemplo, é um filme arrastado, então não é todo mundo que gosta desse tipo de estética, digamos assim. E esse é um filme ousado em diversos momentos, não só por essa lentidão dos takes, em alguns momentos ali do filme, mas também porque é um filme que ele se utiliza basicamente o mesmo cenário, que é o cenário do tribunal. Isso é um recurso teatral muito ousado. Não é todo mundo que aposta nesse tipo de recurso, né? Não é todo cineasta que faz isso. Então esse é um filme interessante por conta disso. E também pra gente acompanhar a trajetória dessa mulher que se vê presa a uma condição de casada e ela não consegue sair disso. Então o filme vão passando anos, e ela não sai dessa condição de casada porque simplesmente não deixam, porque no filme não tem um motivo aparente dela estar se separando, assim. Simplesmente ela não quer mais ficar com o marido, só que não deixam ela se separar do marido. E a gente vai percebendo que ela não consegue se desvencilhar disso porque ela é mulher. Isso fica bem claro em diversos momentos do filme. Bom, o segundo filme que eu tenho pra recomendar pra vocês é um filme árabe que se chama O Sonho de Wadja. Esse filme é um filme amorzinho porque a personagem principal, Wadja, é uma criança e ela tem um sonho que é conseguir uma bicicleta. Esse filme é um pouco mais especial que os outros, eu diria, porque ele é um filme dirigido por uma mulher, eu acho isso importante de ser ressaltado, e ele é um filme que foi filmado inteiramente na Arábia Saudita, sendo que o cinema é proibido lá. Então a gente pode pensar que no contexto desse país, fazer cinema é um ato político em si mesmo, digamos assim, né? Já é uma ação que move coisas ali. E falar sobre as mulheres, falar sobre a condição das mulheres é algo ainda mais corajoso, né, por parte de quem se propõe a isso. Bom, uma coisa interessante desse filme também é que, lendo um pouco, né, sobre o filme na internet, a diretora disse que a bicicleta é uma metáfora para a liberdade do movimento, né? Então eu acho interessante a gente pensar, achei legal compartilhar isso com vocês, esse pensamento da diretora, porque a gente pode pensar a bicicleta como um signo fílmico que não é só uma bicicleta, né? Ele representa ali uma possibilidade de outras existências que essas mulheres podem ter dentro do contexto da Arábia Saudita. Bom, o terceiro filme que eu tenho para trazer para vocês é um filme de animação, acho importante falar isso, porque não é todo mundo que gosta de animação, e é o filme Persépolis. Persépolis é uma cidade localizada no Oriente Médio, né? Localizada no Oriente Médio, perdão, e esse filme vai contar a história da Marjane. Gente, esse filme é muito especial para mim. Ele veio de uma HQ, ele é uma produção, né,
que vai contar a história da Marjane. A Marjane é a própria diretora do filme, é a mulher que fez as HQs, então esse filme é um pouco autobiográfico também. Não necessariamente que é a vida da Marjane no filme, mas ela vai se reportar a experiências pessoais para criar essa história, que é tão interessante da gente assistir. E a Marjane, ela é essa moçoila que mora no Irã, ali nos anos 70. E ela é uma criança normal, e o Irã, ela mostra um Irã ali minimamente moderno, parecido com países ocidentais, eu diria. E aí ela vai pegar essa transição, né, para a República Islâmica, que é o Irã de hoje. Em determinado momento do filme ela vai para a Europa, ela mora lá na Europa durante alguns anos, e ela retorna ao Irã, com mais ou menos 20 anos de idade, fica um pouco lá de novo, e depois retorna para a Europa de novo definitivamente, ela vai embora do seu país. Esse é um filme que fala sobre muitas coisas, ele vai falar sobre a mulher no Oriente Médio, ele vai falar sobre o preconceito dessa mulher quando ela muda de país e vai para a Europa, e a Europa não se mostra esse mar de flores para ela. Ela sofre diversos preconceitos no cotidiano dela por ser iraniana. Mostra também um pouco do que é a realidade do Irã, né? Quem são essas pessoas, né? Como vivem, o que pensam. E esse é um filme assim muito especial, como eu disse. Eu acho que é um filme interessante para passar em escola. Ele tem uma questão histórica ali que dá para ser trabalhada também, em diversos momentos. A personagem, você tem um recurso ali de parar a trajetória do filme para falar um pouco da história do Irã, o que está acontecendo com o Irã. Isso é um recurso cinematográfico interessante que o filme se utiliza dele. E eu acho que é um filme que ele abre portas pra gente parar de ter esse preconceito, né, com o Oriente Médio. Acho que isso é uma narrativa muito forte hoje em dia, né? O preconceito com as pessoas que nascem lá, que são de lá, né? E é interessante ver a relação dessa personagem com a avó dela, que é muito, assim, é uma relação meio que de mãe e filha, e a última cena é bem poética, é bem bonita, é uma cena um pouco até emocionante, assim, preparem os lencinhos, que envolve essa avó. Bom, o próximo filme que eu tenho pra falar pra vocês também é um filme muito especial, especificamente pra mim, que é o filme As Sufragistas. Esse é um filme recente, quando foi lançado teve um zoom, assim, o pessoal falou bastante dele. E esse é um filme, gente, que ele tem diversas camadas. Também é um filme interessante pra se passar nas escolas, acho que... Porque primeiro que ele tem um recorte histórico, ele vai trabalhar o movimento sufragista, o que foi esse movimento, o que ele representava para as mulheres, por que fazia sentido para as mulheres fazer aquele movimento, naquela época, naquele momento. E ele vai narrar um pouco da história dessa personagem, que é a Maud Watts. Ela é a personagem principal do filme, e ela é uma mulher da classe trabalhadora. Isso é um ponto interessante do filme. A diretora... esse também é um filme que é dirigido por uma mulher. E essa diretora, ela vai trabalhar... Cada personagem traz um pouco das classes sociais. Então, a Maud Watts, ela é uma mulher da classe trabalhadora. Em determinado momento do filme, ela vai conhecer uma mulher que é química, dona de uma farmácia. E aí, ela tá ali representando um pouco dessa mulher de classe média. Tem uma personagem que é da burguesia. Tem uma personagem também que é da classe trabalhadora, que vai trabalhar um pouco da temática da violência doméstica. Esse é um filme, assim... muito explícito. Eu acho que ele mostra exatamente o que as mulheres passam e aquilo e fim, e não tem muito o que discutir, sabe? Ele é um filme muito direto e reto na sua mensagem. Ele usa de personagens históricos também no filme, né? A Meryl Streep é a atriz que se encarrega dessa personagem. O final do filme ele é bem dolorido. Então, dolorido, mas também é um final necessário. É um final que traz dor e esperança ao mesmo tempo para essas mulheres que naquela época a questão da emancipação pelo voto fazia muito sentido para elas. Bom, o próximo filme que eu tenho para falar para vocês é um filme... Gente, eu tô sendo rápida, tá? Porque é só vídeos de 15 minutos, tá? É um filme que se chama Desobediência. Esse é um filme que vai trabalhar um pouco da história da Ronit e da Esty. Ele é um filme LGBT, então essa Ronit, ela é uma excomungada da comunidade judaica, ela volta para a cidade natal, pro lugar da infância dela, porque ela precisa, porque o pai morre.
E ela vai reencontrar com essa Este, que é uma antiga paixão dela. E elas vão ali fazer coisinhas. Mas, o que é interessante nesse filme, por que eu trago ele pra vocês? Ele é um filme parado, ele é um dramão, então não é todo mundo que gosta. Ele vai trabalhar um pouco do que é ser LGBT dentro da comunidade judaica, que é uma temática que não é tão, assim, explorada nos filmes, assim, eu não vejo isso sendo explorado, então eu acho potente nesse sentido. E ele é um filme que trabalha o pequeno, né? Tudo nas entrelinhas, tudo é no menor, tudo é meio às escondidas. Eu tive essa sensação quando eu vi esse filme, quando eu assisti esse filme. E aí, por exemplo, a personagem Este é uma personagem que ela vive uma vida de fachada, então isso também é muito forte no filme, assim, eu diria, né? Essa vida fake que ela leva, enfim, e o fato dela não poder viver a sua sexualidade de uma forma livre. Bom, o próximo filme que eu tenho pra falar pra vocês é o filme Preciosa. O filme Preciosa, gente, ele é um filme cru, assim, que vai abordar diversas temáticas. Esse é um filme também interessantíssimo para se passar em escolas, principalmente no ensino médio. E a gente se encontra, a gente se depara nesse filme com a personagem da... Eu tô lendo minha colinha, tá? Clarice Jones. Ela é uma moçoila de 16 anos que vive no Harlem nos anos 80. E, como eu disse, esse filme vai trabalhar muitas questões difíceis. A começar que essa personagem ela sofre violência doméstica, então já começa por aí. Ela é mega maltratada pela mãe, então essa é uma das temáticas assim mais fortes do filme. Você tem a questão, ela é estuprada, então vai se trabalhar a questão do estupro. Ela é negra, então a questão do racismo vai rondar a história da vida, a condição dessa personagem. Ela é gorda, então é um filme que trata de gordofobia também. Gente, esse filme, assim, como eu disse, ele é muito cru, ele é cruel, assim, ele não passa a mão na cabeça do espectador. O final, ele é um pouco mais otimista, você tem um pingo de esperança, um pouco de luz ali na vida daquela moça. Mas, eu acho que ele é aquele tipo de filme que, assim, lide com esta verdade inconveniente da vida. Sabe assim? E como eu disse, vai tratar dessas temáticas complexas e complicadas. Pra finalizar, eu gostaria de recomendar pra vocês também o filme Vênus Negra. Gente, esse filme é baseado numa história verídica de uma mulher que é capturada na África, levada pra Europa, né, no começo do século XIX. E ela é tratada como um bicho de circo, ela é de uma etnia específica lá da África. E ela é vendida. Gente, é bizarríssima essa história. Ela vai falar sobre o colonialismo, né, e todas as relações étnico-raciais que envolvem o século XIX. Então, ela é ridicularizada, ela é bem bizarro, assim, é bem bizarro, é beiro nojento esse filme, assim. Então, você tem que estar com o estômago ali bem preparado, bem forte pra ver este filme. Esse filme fala também um pouco sobre ciência, o que é fazer ciência, o que significa isso, e como a ciência ela pode também ser um lugar de poder, também, né? A ciência não é só isso, mas eu acredito que ele trata um pouco disso, assim, como que a ciência muitas vezes ela é só um mecanismo pra tentar justificar preconceitos de época, enfim. E como isso se cruza com a história desta mulher que foi apelidada de Vênus Negra, se não é o nome dela, de forma racista, obviamente. Então ela era exibida, né, como um bicho de circo, né? Basicamente isso, assim. E os restos mortais dela ficaram exibidos no museu, até que nos anos 90 o Nelson Mandela pede os restos mortais de volta dela, né? Lembrando que ela morreu em 1815. Nelson Mandela fez isso nos anos 90. Gente, é bizarro. Eu preciso finalizar o vídeo agora, senão vai acabar meu tempo. E eu espero que eu tenha deixado vocês curiosos pra verem esses filmes. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, passar pros amigos. E a gente se vê, tá bom? Beijo, bye!